Em 1972, em uma pequena cidade chamada Vale da Coruja, viveu uma mulher que conheceu a maldade humana. Mas ela não se deixou intimidar e não se calou. O nome dela era Laura. Olá, este é o canal Memorial das Sombras. Meu nome é Leandro Raines e hoje trago o conto de Fernando Vitti intitulado Laura. Cidade de São Paulo, 26 de julho de 2025, 23h28. Ela quis ser professora desde criança. E não foi por outra razão que foi para São Paulo estudar letras e pedagogia. E assim que se formou, voltou para sua pequena cidade para lecionar na mesma escola onde aprendeu a ler e escrever. Laura foi uma mulher tão inteligente quanto independente. E ao contrário do que todos esperavam dela, a jovem professora não se preocupava com o casamento. Para ela, se casar, ser mãe e formar uma família não eram suas maiores preocupações. Sua grande e única prioridade era a educação de seus pequenos alunos. A paixão de Laura pelo magistério era tão grande que após as aulas de segunda a sexta, às 9 horas da noite, ela trabalhava como voluntária na estação de rádio da cidade. Na estação Coruja FM. Em um programa ao vivo, Laura incentivava o hábito da leitura ao falar de escritores e ler trechos de livros dos mesmos autores. Graças à professora, os habitantes da pequena cidade descobriram as ideias e reflexões de artistas como Machado de Assis, Inglês de Souza, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Viriato Correia, Murilo Rubião e Guimarães Rosa. Tanta dedicação e força de vontade tornaram a professora o assunto recorrente das fofocas da cidade. Ainda que ninguém pudesse dizer nada, absolutamente nada contra a Laura. Mesmo assim, todos comentavam que nos últimos meses a professora havia emagrecido muito. E foi em um fim de tarde, de um sábado chuvoso de janeiro, que as beatas notaram que a professora passara muito tempo no confessionário com o padre. Houve quem afirmasse que a confissão de Laura levou quase 1 hora. Laura deixou a igreja chorando. O padre, visivelmente abatido, comunicou às beatas que não ouviria mais confissões naquele dia. Naquela noite de sábado, Laura foi o único assunto das ligações telefônicas da cidade. Na manhã de domingo, no café da manhã, o assunto foi o mesmo. Na hora do almoço, em um bar, alguém teve a coragem de dizer em alto e bom som que Laura e o padre tinham um caso. Que padre e Laura eram amantes. Na segunda, pela manhã, o comentário era de que Laura estava grávida do padre. Para piorar a situação, na noite anterior, o padre, alheio a tudo, viajara para São Paulo. A viagem estava marcada há uns meses. As carolas da cidade sabiam do compromisso previamente agendado, mas a maldade foi mais forte e prevaleceu sobre os fatos. A reação ao boato foi imediata. Ninguém mais comprava na mercearia do pai da moça. Todos os trabalhos da oficina de costura da mãe da professora foram cancelados. Todos os alunos faltaram às aulas daquela semana. A diretora exigiu explicações da professora. Laura permaneceu em absoluto silêncio por toda a semana.
A população do Vale da Coruja foi surpreendida no sábado à noite quando Laura assumiu os microfones da estação de rádio local às 10 da noite. Até quem não sabia sintonizou para ouvir a defesa de Laura contra as calúnias que fora vítima. Indignada, Laura, sem medir as palavras, leu para a cidade o seu diagnóstico de leucemia. A professora tinha câncer em estágio avançado. Não havia mais esperança de cura. E a forte emoção que o padre sentiu no confessionário foi causada pelas palavras de Laura para o amigo. Ela e o religioso eram amigos desde a infância e nunca existiu segredos entre eles. Encarando a iminência da própria morte, Laura incentivou o amigo padre a não ter medo de viver. Ela afirmou que Deus não o condenaria se largasse a batina e fosse viver com um namorado em outra cidade. Laura morreu durante a transmissão do programa de rádio. Morreu amaldiçoando todos os hipócritas da cidade. Na mesma noite, seu corpo foi encontrado no chão do estúdio, ao lado dos exames que comprovavam tudo o que havia sido dito sobre o câncer que a matou. O pai e a mãe de Laura deixaram a cidade para nunca mais voltar. Nunca mais se ouviu falar do padre. A Coruja FM foi à falência. Quem seria louco de anunciar numa estação assombrada pelo fantasma da professora? O edifício da rádio foi demolido para dar lugar a um terreno baldio que jamais seria comprado ou arrendado. Com o tempo, Vale da Coruja se tornou uma cidade fantasma. Ninguém mais conseguia viver ou queria morar na região. Todas as residências foram abandonadas. Todo o comércio fechou, não havia mais trabalho ou qualquer atividade econômica no município. As razões da decadência e o abandono da cidade se tornaram lenda na região. A cada aniversário da morte da professora no dia 22 de janeiro, pontualmente às 10 da noite, havia queda de energia na cidade. Todas as luzes deixavam de existir. Todas as lâmpadas apagavam. Vale da Coruja mergulhava na intensa escuridão. Mas, mesmo assim, e de maneira inexplicável, todos os telefones tocavam no mesmo horário e só cessavam de tocar quando eram atendidos. E quando atendidos, o que se ouvia era a voz de Laura. Além dos telefones, todas as rádios, aparelhos de TV e até mesmo o único cinema da cidade exibiam imagens. E a voz de Laura, que do além denunciava todos os pecados e crimes dos habitantes de Vale da Coruja. Sem poupar ninguém, os mais sórdidos segredos eram revelados pelo fantasma de Laura. O padre da cidade se chamava Érico Benides. E eu resolvi gravar este depoimento no YouTube porque o meu marido, o ex-padre Érico Benides, faleceu ontem à noite. E ele, em seu leito de morte, me pediu que a história da maldição da cidade de Vale da Coruja nunca fosse esquecida.